Eu venho à tribuna só para fazer um pedido a essa mesa, que se falou hoje, o vereador Tavinho foi feliz na questão que anualmente há uma devolução de recursos da Câmara por conta do duodécimo, que é repassado e sempre há sobra, e anualmente todo presidente repassa para a Prefeitura essa devolução, esse excesso do duodécimo, esse excesso de recursos que a Câmara tem. Isso é uma maneira da Câmara economizar, é uma maneira justa, interessante, até porque a Câmara não tem a obrigatoriedade do devolver, e a Câmara o faz anualmente até para mostrar seriedade na maneira como utiliza o recurso nessa casa. O vereador Tavinho foi feliz, ele tem um recurso solicitado para a associação Nossa Senhora dos Navegantes, a banda e a própria associação, e eu queria aqui ratificar esse pedido do vereador e junto também pedir aos vereadores que ainda se encontram presentes nessa casa, onde o vereador André Xavier e o vereador Bala falaram da associação João Paulo II e sabem da problemática que hoje está, principalmente na educação infantil, principalmente na assistência da educação infantil, dos valores que são repassados e que não cobrem a totalidade das despesas que as entidades têm. Eu queria pedir que aos vereadores que ainda permanecem nessa casa fizessem uma frente junto ao presidente, o vereador Neném, para que esse ano a devolução do recurso pudesse sim também acampar as entidades comunitárias com mais uma parcela do convênio que elas já têm, um convênio legalizado com a Prefeitura, ou uma subvenção, ou um dinheiro extra via Prefeitura para essas entidades. Eu não sei da questão jurídica, mas eu acho interessante fomentar os cofres dessas entidades, porque elas fazem um trabalho interessante e passam por dificuldades financeiras. Muitas não sabem nem como vão pagar o 13º do final do ano, porque já o salário de agora já está atrasado. Recentemente, o Arilio da Formiga teve uma reportagem na televisão, eu já vi os eventos que o João Paulo vem executando mensalmente, são carreteiros, são festas juninas que vai haver uma agora, são almoços com pais, jantar, café, rifa, bingo. É complicado manter a porta aberta sem a participação das famílias. E, pior ainda, se a Prefeitura não tiver um incremento para essas entidades. Até uma promessa da Prefeitura de equalizar essas despesas. Eles estão buscando, porém, se buscar ainda não tem a solução. Talvez esse excesso de arrecadação, essa devolução pudesse trazer à Prefeitura uma tranquilidade no cofre municipal, onde pudesse fomentar a contabilidade daquelas entidades. Eu vejo que o Luciano está pedindo a palavra, eu vou te ceder, que até também já sei esse pedido junto ao Executivo, e já ouvimos algumas coisas que pode, não pode, mas eu ainda acho que pode ser revisto, sim, até porque é um convênio firmado, e esse convênio que tem a Prefeitura com as entidades, ele pode, sim, ser incrementado em até 25%, que ele é o mesmo molde de uma licitação, porque hoje é chamamento público, e o chamamento público se faz anualmente, através de uma pré-regulamentação das entidades junto à Prefeitura, e aí sim depois a distribuição de vagas. Então, juridicamente pode, mesmo que haja quem diga que não, mas existe a possibilidade, pela lei de licitação, a questão dos 25%. O que poderia 25% num convênio de 12 meses, incrementar em mais uma parcela, representaria menos de 5%. Vereador Luciano. Vereador Maurício, parabéns pela a sua ida à tribuna e levantar essa situação das escolas, das creches conveniadas no município de Palhoça. Na segunda-feira eu vou entrar com um requerimento solicitando a reunião com o prefeito Camilo, representantes das associadas e os vereadores, para que a gente possa encontrar uma solução para que essas entidades, principalmente as que estão com dificuldade financeira, não fechem as portas. Vou apresentar aquela reportagem da RBS que aconteceu na semana passada, e eu participei de uma reunião com o senhor Adriano Matos, que venceu o presidente das associações. E foi lá no bairro Bela Vista, na creche, no centro comunitário daquele bairro. E, infelizmente, vereador, se o município, o executivo, junto com o legislativo, não buscar uma solução, vão fechar as portas.
Lá na Bela Vista são 190 famílias que não vão ter mais as crianças na creche. Lá na Formiga, aproximadamente 100. E eu vou falar aqui de outras, a creche Canarinho, Jardim Eldorado, entre outras. Eles adquiriram uma dívida muito grande de gestões passadas, que essas pessoas que lá estão não têm nada a ver com aquela dívida, porém, assumiram também a dívida. E essa dívida é impagável. São valores aqui que a gente está falando, por exemplo, o Aririú, ele deve aproximadamente R$800 mil na Receita. Eles trabalham com déficit, prejuízo, todo mês. Como que vão pagar isso aí? Sendo que esse dinheiro repassado pela prefeitura não pode ser pago. A creche, o Centro Comunitário do Bela Vista tem uma dívida de R$5 mil por mês com a Receita Federal, que paga com o dinheiro que não é esse repasse da prefeitura, que é a per capita lá por criança, enfim. Então, nós temos que achar uma solução. Isso aí é urgente. Eles não têm mais fôlego para fazer rifa, bingo, festa junina, festa do Dia das Mães. Eles não têm mais nem como pedir brinde. Eu venho ajudando, mas eu tenho um limite. Sei que outros vereadores vêm ajudando, mas tem um limite. E comerciantes e pessoas, os moradores do bairro, não tem como ajudar mais. Vai fechar as portas. E eu falo para o senhor, o Executivo, junto com o Legislativo, tem a possibilidade de encontrar a solução, sim. Eu tenho uma ideia, que não vou falar aqui, vamos falar na reunião, mas eu tenho uma ideia, é uma solução, essa que o senhor falou na devolução no final do ano, dessa sobra, dessa economia que a Câmara de Vereadores faz, também pode ser direcionado, porque senão vão fechar as portas. E são dívidas, vereador, que eles vão levar aí 5, 6 anos a pagar, de irresponsáveis, politiqueiros que assumiram esses centros comunitários, que entraram lá para fazer política e quebraram o centro comunitário. Então, quem é do bairro, que tem creche nessa situação, sabe disso. O senhor ajuda a administrar uma creche no seu bairro, e graças a Deus, muito bem administrada. O próprio Adriano Matos, a mesma coisa. Então, são anos e anos vocês à frente dessas instituições, fazendo um excelente trabalho. Mas, infelizmente, essas pessoas que pegaram esse abacaxi não têm o que fazer. E a comunidade não entende. Eu fiz uma fala na quarta-feira passada, junto com o Adriano, e pedi o apoio e o empenho dos pais, porque se está ruim com aquela creche, vai ficar muito pior se não tiver. Então, a contribuição, a ajuda financeira que eles dão para aquela entidade é de suma importância. Caso contrário, vão fechar. O promotor não permite que peça uma quantia, porque ele diz que é público. Não é público. Parte da verba é pública. Eu quero ver tocar a creche pagando gás, água, luz, telefone, profissionais que não dão para pagar todos, não tem 13º salário. E o dinheiro da rescisão, o depósito de fundo de garantia, como é que eles vão dar conta? Então não tem como, essa conta não fecha. E o município sabe disso. O prefeito sabe que essa conta não fecha. E o promotor também sabe. Mas, infelizmente, o filho do promotor não está numa conveniada, o filho do promotor não está numa creche pública, ele está em creche particular. Obrigado, senhor vereador. Maurício. O Luciano foi feliz, e até só para complementar, vereador, todas, não existe algumas, todas as entidades passam por uma dificuldade financeira. Todas as entidades têm parcelamento com a Receita Federal e parcelamento com o próprio FGTS, por conta de, como o senhor citou, administrações passadas, más gestões, bem como a prefeitura teria que ser solidária nessa questão, porque a prefeitura não cobrava das administrações passadas o que cobra agora. A prefeitura está fazendo certo agora. Não estou dizendo que ela está errada, ela está fazendo certo. Porém, esse certo que ela faz agora, o fato de não fazer certo no passado, trouxe para essas de hoje essa grande problemática. Elas têm que se adequarem, elas adquiriram a entidade com o ônus e o bônus. Então, tudo que tinha de errado, elas assumiram e estão regularizando. Então, todas as entidades, em número de 16 entidades no município, têm o mesmo problema. O per capita não supre as suas necessidades, citasse bem a questão do parcelamento que não pode ser usado recurso do convênio, e por conta disso eles têm que fazer os eventos mensais para buscar o dinheiro extra para pagar essas contas. É complicadíssimo, mas é um corre atrás sempre do prejuízo. E digo, são as 16 entidades com o mesmo problema. Não tem nenhuma nem outra melhor do que aquela. Existe uma pior do que a outra, mas nenhuma melhor do que a outra. Quando eu citei a situação dessas creches,
Eu não quis falar que algumas estão em situação boa. Elas estão mais confortáveis, mas as outras realmente precisam mais. E só cobra, a administração está cobrando por conta do marco regulatório, senão talvez não estaria nem cobrando essa prestação de conta. E também, ressaltando aqui, o trabalho voluntário que as professoras e merendeiras, serviços gerais, a própria coordenação faz para poder trazer recurso e ir atrás de recursos para poder pagar salários. É muito complicado. E também falando que o salário daquelas professoras, daqueles profissionais, são bem menores do que o salário pago para os professores da rede municipal. Então, vereador, olha, é bem complicada a situação. Se não prestarmos atenção, vão fechar as portas. E essa Casa Legislativa tem a possibilidade, junto com o administrativo, de encontrar uma solução para resolver a situação dessas creches. Eu garanto e volto a dizer que a devolução de recurso anual, se ela for direcionada, pode sim, até porque, como a Prefeitura hoje reclama que não tem caixa para isso, uma devolução há um incremento no caixa. O incremento no caixa pode ser direcionado àquela questão do 25% no contrato. Como as entidades trabalham um convênio que é regulamentado pela Lei de Licitações, a Lei de Licitação fala do aditivo que é até 25%, então caberia. E como citasse também, as entidades que têm, e como a própria Prefeitura cobra dessa maneira, isso eu vou te dizer que a partir do ano de 2010 para frente, essa maneira começou a ser cobrada corretamente. O Fundo de Garantia devidamente depositado, bem como o INSS. Antes de 2010 era um problema, não tinha isso. Então, algumas entidades já vêm se adequando desde aquela época, porém, tiveram que assumir a bronca do que era antes de 2010. E essa bronca tem essa ferida muito grande que hoje tem que ser quitado. Antes havia até uma participação maior e mais efetiva dos pais. Hoje, como citasse também, o próprio promotor proíbe essa participação efetiva. Eu acho que todo pai, toda mãe tem que participar, até porque o dinheiro, em geral, é para melhorar o prédio, porque hoje eu não posso edificar com o dinheiro da prefeitura, eu não posso melhorar, porque não sobra. E como também citasse, o salário do profissional das creches conveniadas pode-se dizer que é 50% a menos do que o salário de um profissional na rede. O nosso sindicato é o Senalba, já o sindicato da rede é o Sintesp, que é o dos professores, é bem diferente.